Um barqueiro gritou que só um tolo deixaria aquela surda encostar num motor condenado. Ela entrou sozinha no galpão úmido, enquanto os homens riam perto da porta. As risadas continuaram quando apontaram o barco encharcado como prova de fracasso. Ela ignorou todos e começou a passar a mão pelas tábuas, pela hélice, pelo eixo. Encontrou uma marca escondida que ninguém notou. A roda de comentários cresceu atrás dela, esperando a próxima queda. Algo ali ainda podia virar o jogo. Ela acordava cedo, no bairro simples perto da orla, quando o vento úmido entrava pelas frestas e deixava tudo com cheiro de madeira molhada. Passava a mão na parede para sentir a vibração dos carros na rua e calcular se o dia começaria calmo. Vestia a roupa de trabalho sem pressa, ajeitava o lenço para segurar o cabelo e checava as ferramentas na sacola velha que carregava sempre no ombro. Caminhava pelas calçadas irregulares até a oficina, onde o som do porto criava ondas leves no chão. Era assim que reconhecia quem passava, pela força das pisadas que atravessavam o concreto. A oficina ficava aberta antes mesmo do sol subir. As portas largas deixavam a luz entrar aos poucos. Ela organizava as peças em caixas separadas, cada uma marcada pela textura das superfícies. O patrão chegava mais tarde, então ela usava as primeiras horas do dia para revisar motores simples. Tocava cada parte com calma. Sentia o calor deixado pelos trabalhos anteriores. Seguia a ordem de movimentos que já conhecia. Ali tudo fazia sentido. Não precisava ouvir nada para perceber problemas. A vibração contava tudo. O metal cansado era sempre mais áspero. A engrenagem mal encaixada tremia diferente. Os barqueiros apareciam de tempos em tempos. A maioria apenas deixava motores velhos pedindo conserto rápido. Alguns faziam sinais amplos com as mãos, tentando facilitar a comunicação. Ela respondia com gestos curtos. Não gostava de atenção. Preferia o foco silencioso da bancada. Sempre anotava detalhes num caderno com caligrafia simples. Era o jeito de manter controle sobre cada caso. A rotina a deixava mais segura. O porto a fazia sentir que pertencia ao ritmo do lugar. No horário do almoço, ela caminhava até a beira do rio. Sentava no mesmo pedaço de tronco e olhava o movimento da água. Observava barcos pequenos cruzando devagar, alguns carregando caixas, outros só levando gente de um lado a outro. Era nesse momento que relaxava as mãos. O trabalho deixava os dedos rígidos. Ali, perto da corrente leve do Tapajós, o mundo parecia mais simples. Respirava fundo e tentava organizar mentalmente as tarefas do resto do dia. Voltava para a oficina antes do tempo. Não gostava de ficar parada. Limpava tudo de novo. Separava as peças por ordem de serviço. Conferia a vibração da bancada para identificar qualquer motor deixado por alguém às pressas. Era metódica. A oficina era seu espaço previsível. A vida seguia nesse ritmo constante, sem grandes mudanças. O porto tinha sempre os mesmos rostos, os mesmos passos, as mesmas necessidades. Ela acreditava que os dias continuariam iguais por muito tempo. Não imaginava que um barco encharcado, deixado no canto do galpão 2 dias depois, quebraria essa rotina de um jeito definitivo. O barco chegou no fim da tarde, arrastado por 2 homens que evitavam olhar para ela. Deixaram o casco pingando no chão da oficina e saíram rápido, como se quisessem se livrar do problema antes que alguém perguntasse algo. O casco escurecido mostrava marcas antigas de desgaste. A madeira estufada denunciava que a água tinha entrado mais de uma vez. Ela passou a mão pela superfície fria e sentiu a textura irregular. Era o tipo de caso que ninguém queria assumir. A oficina estava silenciosa, mas o peso daquele barco parecia ocupar cada canto. Ela circulou em volta dele. O chão vibrava com o movimento dos caminhões do porto, mas a vibração do casco era diferente. Algo ali não reagia como deveria. Tocou a lateral e depois o fundo.
A madeira estava mais leve em alguns pontos, pesada em outros. Anotou tudo no caderno. O problema parecia simples à primeira vista, mas o barco tinha sido deixado ali sem explicações, o que sempre significava que havia algo escondido. O motor repousava numa caixa separada. Estava sujo, coberto de areia e óleo seco. Quando ela levantou a peça principal, a vibração quase não respondeu. Um motor ruim costuma tremer mais, mesmo desligado. Aquele não. Parecia morto. Isso a deixou inquieta. Girou o eixo com cuidado. Ele resistiu no início e depois cedeu rápido demais. Não era desgaste comum, era falha estrutural. Algo interno tinha cedido. Ela marcou mais uma nota no caderno. Aquilo exigiria mais tempo do que alguém esperava. Enquanto avaliava as hélices, percebeu um detalhe fino demais para um mecânico apressado notar. Era uma rachadura pequena, quase invisível. Não vinha do impacto recente, era antiga, longa. A rachadura seguia um padrão estranho. Não parecia acidente, parecia repetição. Cada marca contava uma história que ninguém tinha parado para ouvir. Ela olhou ao redor, mesmo sabendo que ninguém falaria nada. A oficina continuava vazia, mas o barco parecia gritar um aviso silencioso. Ela se aproximou de novo do casco, pressionou as mãos em pontos distintos, sentiu regiões ocas, áreas que absorviam o toque. A água tinha entrado mais vezes do que disseram. Talvez tivesse afundado outras vezes antes das duas oficiais. Anotou isso também. Sabia que aquele tipo de caso atraía comentários maldosos. Sabia que, quando alguém descobrisse que ela estava mexendo no barco, o assunto cresceria no porto. Já conseguia imaginar risos abafados e gestos de deboche. Guardou as anotações e prendeu o cabelo com firmeza. O defeito real não estava na superfície. A origem era mais profunda, e ela ainda não sabia até onde isso ia. Os dias seguintes começaram iguais, mas carregavam um peso novo. Ela chegava cedo, antes de qualquer barulho forte no porto, para aproveitar as vibrações leves do chão. Precisava desse silêncio denso para entender o barco. Colocava as ferramentas na bancada, alinhadas como sempre, e deixava o motor separado do casco. Era a única maneira de organizar o trabalho sem perder o foco. O barco ocupava o centro do galpão, mesmo sem se mover. Parecia observar tudo. Ela circulava ao redor dele todas as manhãs, repetindo os mesmos gestos. Tocava o casco para sentir mudanças, conferia os pontos ocos, anotava pequenas alterações. A rotina ajudava a manter o controle. O motor exigia mais atenção. Ela desmontava peça por peça com movimentos lentos. Cada parafuso removido revelava sujeira acumulada. Não era sujeira de pouco tempo, era descuido antigo. Ela separava tudo em caixas diferentes. Passava o dedo pelo interior das peças para sentir irregularidades. O metal não respondia como deveria. A vibração era fraca. O eixo continuava estranho. Girava rápido demais em alguns momentos e travava sem motivo em outros. Ela registrava tudo num caderno já cheio de rabiscos novos. Era um processo repetitivo, mas necessário. Precisava entender o padrão. A rotina ajudava a enxergar o que mudava de um dia para o outro. Quando o sol começava a bater nas paredes da oficina, alguns barqueiros passavam na porta, olhavam rápido, fingindo desinteresse. Ela não respondia. Continuava o trabalho, gostava de manter o ritmo. Colocava o motor sobre a bancada, verificava o interior com uma lâmina fina e testava a peça contra a madeira para sentir a vibração. A lâmina tremia de um jeito diferente sempre que encostava na mesma área do bloco central. A anomalia era persistente. Isso a incomodava. Não era defeito comum. A rotina revelava que o problema não mudava, mesmo após limpeza cuidadosa. Era algo mais profundo. Na hora do almoço, ela caminhava até o rio.
O vento forte agitava a superfície da água e trazia o cheiro do porto. Sentava no mesmo tronco de sempre e pensava nas anotações. Passava os dedos um no outro para aliviar a tensão. Os dias estavam mais longos desde que o barco chegara. Ainda assim, o ritual de observar o movimento do rio ajudava. As canoas pequenas cruzavam devagar. A corrente parecia constante. Ela respirava fundo antes de voltar. No fim da tarde, reorganizava as caixas de peças, anotava as últimas observações e checava o casco mais uma vez. Tocava os pontos críticos até memorizar cada falha. Sabia que a rotina era a única forma de identificar o defeito real. Sabia também que esse trabalho constante, repetido e cuidadoso acabaria expondo algo que ninguém quis enfrentar antes. No início da manhã, o porto estava mais agitado que o normal. O chão vibrava com passos rápidos e motores ligados ao mesmo tempo. Ela percebeu o aumento da intensidade assim que entrou na oficina. O barco parecia menor diante daquele tumulto. Antes que pudesse organizar as ferramentas, ouviu a vibração de várias pisadas parando na porta. Um grupo de barqueiros se juntou ali, observando o casco encharcado no centro do galpão. Não precisou olhar para saber que eram os mesmos homens que deixaram o barco dias antes. O ar ficou pesado. Eles não disseram nada, mas a postura falava por eles. Alguns cruzaram os braços, outros balançaram a cabeça. Ela sentiu a pressão daquele conjunto de olhares. Caminhou até o motor, tentando manter a rotina, mas as vibrações no chão denunciavam risadas baixas. Colocou o motor na bancada e tentou girar o eixo mais uma vez. Ele travou de forma brusca. Era uma mudança inesperada. A falha se tornara mais evidente. Isso deveria ser bom, mas naquele momento parecia um golpe. Ela levou o motor até a luz da porta para examinar melhor. Assim que passou por eles, sentiu as pisadas se afastando, como se criassem um corredor hostil. O metal estava mais frio que nos outros dias. A peça central tinha uma marca nova, quase imperceptível, que não existia no dia anterior. Isso significava que a estrutura estava cedendo rápido. O tempo era menor do que pensava. A maré do Tapajós já começava a subir naquela época do mês. O barco precisava voltar ao rio antes que o nível dificultasse qualquer movimento. Tentou focar, colocou o motor sobre duas tábuas e testou a vibração novamente. O eixo cedeu de um jeito irregular. A lâmina fina tremia de forma desordenada. Era a pior resposta até então. Ela respirou fundo. Era a prova de que o problema era antigo demais. Talvez vários reparos passados tenham sido feitos sem cuidado. Talvez ninguém quis assumir a gravidade real. Agora tudo caía sobre ela. Quando voltou ao casco, percebeu que um dos pontos ocos havia aumentado. A madeira respondia com um som abafado ao toque. Registrou isso no caderno. Era a confirmação da queda. Um defeito grande surgindo ao mesmo tempo no motor e na estrutura externa. A oficina parecia menor. O ar parecia mais denso. A vibração do porto se misturava com a sensação de urgência. Ela tocou o casco mais uma vez. A queda estava instalada. O barco não resistiria por muito mais tempo sem intervenção direta. Guardou o caderno e se preparou para o próximo passo. Agora não havia mais espaço para erro. A maré subiu rápido naquela manhã. O cheiro do rio entrou na oficina antes mesmo que ela acendesse as luzes. O chão vibrava com força irregular. Havia embarcações sendo puxadas, motores ligados ao longe, passos apressados por toda parte. Era o tipo de dia em que nada ficava no lugar. Assim que se aproximou do barco, percebeu que o casco tinha absorvido mais água durante a noite. A madeira estava pesada. O ponto oco agora ocupava uma faixa maior. O risco de ruptura era real. Não havia mais tempo para adiar decisões. Ela colocou o motor na bancada, tentando manter a calma. Girou o eixo devagar.
Ele travou de imediato. Tentou de novo, travou com mais força. Isso significava que o interior já tinha cedido. Uma falha antiga estava se abrindo por dentro. A lâmina fina tremia sem padrão quando encostava na peça central. Era o pior sinal possível. Ela anotou tudo rápido, mas o caderno parecia pequeno para registrar uma crise tão grande. Nada respondia como antes. Cada peça dava a sensação de colapso iminente. O barulho do porto aumentou. As vibrações no chão ficaram densas. Era como se o ambiente inteiro estivesse pressionando o tempo dela. Os barqueiros começaram a se juntar na porta de novo. Não falavam nada, mas a presença deles ocupava o espaço. Alguns davam passos curtos, criando pequenos impactos que atravessavam o concreto e chegavam até ela. Cada vibração carregava desconfiança. Ela tentou ignorar. Precisava desmontar a peça central antes que fosse tarde. Puxou a tampa do motor com cuidado. A tampa cedeu, mas revelou um interior pior do que imaginava. Havia marcas profundas no bloco, ranhuras antigas, desgaste acumulado por anos. Era a prova de que ninguém cuidou da manutenção como deveria. Ela tocou o bloco com a ponta dos dedos. O metal estava frio demais. Isso significava que o motor perdia vida rápida. Tentou ajustar a peça lateral, mas ela quase quebrou na mão. Era frágil demais para continuar. Anotou mais uma linha. O tempo estava acabando. O barco precisava voltar ao rio antes da maré atingir o ponto máximo. Se não voltasse, o caminho até a água ficaria inacessível. O peso do casco encharcado aumentaria. O esforço dobraria. Talvez nem fosse possível tirar dali depois. O chão tremeu com a passagem de um caminhão. A vibração atravessou a bancada. A lâmina caiu no chão. Ela a pegou rápido e fechou o motor. Precisava decidir a próxima ação. A crise estava completa. O barco estava no limite. O motor estava no limite. Ela também estava no limite. Guardou o caderno com firmeza. O próximo passo definiria tudo. Ela chegou antes do sol tocar o porto. A maré estava alta e o vento trazia respingos do rio até a porta da oficina. O chão vibrava pouco naquele horário e isso ajudou. Precisava de calma para decidir o que ainda podia ser salvo. Colocou o motor na bancada e separou as peças mais frágeis. O ar estava frio. A madeira do casco parecia ainda mais pesada do que no dia anterior. A crise tinha deixado tudo suspenso, como se qualquer passo errado pudesse romper o que restava. Enquanto analisava a tampa do motor, percebeu uma vibração baixa e constante se aproximando. Não era caminhão nem barco grande, era pisada firme, mas desacelerada. Quando olhou para a porta, viu um homem parado ali, segurando uma caixa pequena. Ele não entrou de imediato. Apenas colocou a caixa no chão e empurrou para dentro com o pé. Depois, deu um aceno curto e se afastou. Não tentou conversar. Não tentou chamar atenção. Apenas deixou a caixa ali e saiu. Ela se aproximou devagar. A caixa era leve. Tinha cheiro de graxa recente. Abriu com cuidado. Dentro havia peças antigas, limpas e separadas por tamanho. Eram partes de um motor da mesma linha do barco. Peças que já não se encontravam com facilidade no porto. Ela tocou cada uma delas. A vibração era firme. O metal estava íntegro. Era como encontrar um pedaço de história que alguém tinha guardado por anos. Não sabia por que o homem trouxe aquilo, mas sabia que era exatamente o que faltava para avançar. Colocou as novas peças na bancada, ao lado das partes danificadas. Comparou tudo com atenção. O bloco central precisava de substituição parcial. E ali havia uma peça compatível. O eixo precisava de apoio. A caixa tinha um suporte raro. Era como se alguém tivesse entendido o tipo de falha sem perguntar nada. Sentiu uma calma discreta ao perceber que o problema agora tinha uma brecha de solução. A vibração do porto começou a aumentar quando os barqueiros apareceram. Alguns passaram pela porta e observaram a caixa aberta.
Outros apenas lançaram olhares rápidos. Ela ignorou todos e continuou o trabalho. Montou a peça central nova, ajustou o suporte do eixo e testou a vibração com a lâmina. A lâmina respondeu com um tremor mais uniforme. Não era perfeito, mas mostrava caminho. Pela primeira vez desde que o barco chegou, havia chance real de reconstrução. O casco ainda precisava de cuidado. Tocou os pontos ocos. A madeira parecia reagir com menos instabilidade. Talvez a maré alta tivesse pressionado as áreas internas. Anotou isso. Depois voltou ao motor e encaixou outra peça. O conjunto começou a ganhar forma. Era pouco, mas suficiente para reacender o ritmo. O encontro inesperado com aquela caixa abriu uma nova possibilidade. Não resolvia tudo, mas mudava o rumo. Agora, ela tinha algo que ninguém antes ofereceu. Uma chance real. Ela chegou com o céu ainda escuro. Precisava aproveitar o momento em que o porto vibrava menos. Colocou o motor na bancada e espalhou as peças da caixa que tinha recebido. Queria entender como cada uma delas se encaixaria no conjunto antigo. Passou a mão pela superfície do bloco novo. O metal era firme, a vibração era limpa. Isso dava uma sensação de direção. Mas ainda faltava alguma peça lógica para completar o quadro. O barco tinha afundado 2 vezes. O motor apresentava falhas antigas demais. Nada disso combinava com descuido recente. Ela precisava encontrar a origem real. Aproximou-se do casco. Tocou os pontos ocos, agora mais definidos. A madeira reagia de forma desigual. As áreas mais pesadas pareciam guardar algo dentro. Ela seguiu a linha da rachadura fina que tinha notado dias antes. Colocou a palma da mão sobre ela e pressionou. A vibração interna revelou um detalhe inesperado, um som abafado, um peso estranho. Não era só infiltração, era algo preso ali. Anotou isso no caderno e voltou para o motor. A mesma irregularidade surgia quando encostava a lâmina na peça antiga. Uma relação começava a se formar. Pegou o eixo antigo e girou com força constante. Ele travou no mesmo ponto de sempre, mas dessa vez ela percebeu uma ondulação leve na vibração. Era como se a falha estivesse repetindo um padrão fixo. Tocou o suporte lateral. A resposta foi idêntica. Isso não acontecia por desgaste natural. Era sinal de montagem errada. Não recente, antiga, muito antiga. A estrutura do motor tinha sido mal encaixada desde a origem. O barco navegou durante anos com uma falha de fábrica que nunca foi corrigida. Cada reparo posterior tentou arrumar o que já nasceu errado. Nenhuma manutenção resolveria sem substituir peças internas que ninguém tinha em mãos. Até agora. Ela voltou ao casco e pressionou outra área. A vibração confirmou a suspeita. O casco também tinha sido montado com alinhamento irregular. A costura da madeira seguia um ângulo estranho. Não era reparo mal feito, era erro de construção. O barco afundou porque foi construído com falhas invisíveis que se agravaram com o tempo. O dono nunca percebeu. Os barqueiros nunca souberam. Cada afundamento só expôs um pouco mais um problema que já estava ali desde o primeiro dia. Escreveu tudo no caderno. As peças novas da caixa se encaixavam exatamente nos pontos críticos. Era como se alguém tivesse guardado aquilo esperando o dia em que o erro seria visto. Ela colocou o bloco novo no lugar e encaixou o suporte. A vibração mudou de imediato. A lâmina respondeu com tremor firme e contínuo. Era o primeiro sinal real de estabilidade. O motor começava a recuperar a vida que nunca teve por completo. A revelação estava diante dela. O barco não era um fracasso. Era vítima de um projeto mal feito desde o início. Agora que entendia isso, tinha finalmente a chave para virar a história. A oficina ainda estava fria quando ela iniciou o trabalho. Separou as peças antigas das novas, deixando cada conjunto em pontos diferentes da bancada. Queria evitar qualquer confusão.
O motor precisava ser montado sem interrupções. O porto começava a vibrar devagar, com os primeiros barcos deslizando pela água. Essa vibração suave ajudava a manter o ritmo. Colocou o bloco novo no centro da mesa e alinhou o eixo com calma. As peças encaixavam com precisão. Nada rangia, nada cedida de forma brusca. Era a primeira vez que o motor parecia aceitar o próprio corpo. Ela fixou o suporte lateral e girou o eixo devagar. A resposta foi contínua. A lâmina tremia no padrão certo. Era um movimento simples, mas carregado de significado. O motor tinha uma segunda chance real. Continuou o processo sem pressa, parafuso por parafuso, peça por peça. Conferiu cada encaixe com a ponta dos dedos. O metal devolvia vibrações firmes. O conjunto começava a ganhar vida. O barulho distante do porto aumentava, mas ela não desviava a atenção. Estava no trecho mais importante da montagem. Quando terminou a parte interna, limpou a bancada e levou o motor até o chão. Precisava testar a vibração com contato direto no concreto. Colocou o bloco central sobre uma tábua grossa e pressionou de cima. A vibração respondeu com estabilidade. Nenhuma oscilação irregular, nenhum travamento. O conjunto estava pronto. Anotou tudo no caderno e seguiu para o casco. O casco exigia outro tipo de cuidado. Ela tocou as áreas ocos e identificou onde a madeira precisava ser reforçada. Pegou tábuas secas que guardava para emergências. Ajustou cada uma com cortes curtos, encaixando nos pontos onde a costura original tinha falhado. A madeira nova respondia com vibração diferente, mas não conflitante. O conjunto ficou uniforme. Continuou reforçando a parte inferior do casco até que todas as áreas críticas estivessem firmes. Era trabalho denso, mas necessário. À medida que o sol subia, alguns barqueiros pararam na porta. Observavam em silêncio. Ela não olhou para nenhum deles. Continuou a ajustar a última tábua. Depois, mediu o alinhamento com a palma da mão. A vibração do casco tinha mudado. Agora era contínua, sem interrupções. Registrou mais uma nota no caderno. Por fim, trouxe o motor reconstruído e posicionou ao lado do casco. Precisaria de ajuda para acoplar mais tarde, mas a montagem estava ali, completa, estável, pronta para retornar ao rio. O barco tinha uma segunda chance. Ela também. O esforço dos últimos dias criava um caminho claro. Agora, o que viria a seguir dependia apenas da última etapa. O dia começou com o porto em plena movimentação. A vibração do chão chegava em ondas rápidas, criando um ritmo firme que atravessava a oficina. Ela colocou o motor reconstruído sobre o carrinho de madeira e ajustou as amarras. Precisaria transportar tudo até a área externa para acoplar ao casco. O ar estava pesado, mas não havia medo, apenas concentração. Empurrou o carrinho devagar. Cada impacto no piso revelava a estabilidade do bloco novo. Nada chacoalhava, nada oscilava. Era o sinal de que o trabalho tinha chegado ao ponto certo. Do lado de fora, o casco repousava sobre duas estruturas improvisadas. A madeira reforçada absorvia bem as vibrações do porto. Ela tocou as áreas que tinha reparado. A resposta era uniforme. Era hora de unir as duas partes. Alguns barqueiros se aproximaram, não tocaram em nada, apenas ficaram ali, observando. Ela ignorou as presenças, ajustou o motor na posição correta e prendeu as primeiras travas. Depois, passou a mão pelas bordas para garantir o encaixe. O conjunto se alinhou de forma suave. O barco, pela primeira vez, parecia inteiro. Com o motor acoplado, ela desceu o casco das estruturas e o colocou sobre uma base com rodas. Precisava levar até a rampa. O caminho era curto, mas irregular. Empurrou com firmeza, sentindo o peso distribuído de maneira diferente.
O barco não balançava como antes. A madeira não reclamava. O motor se mantinha estável. Cada metro percorrido era uma confirmação da transformação. A maré estava em nível ideal. O rio esperava. Quando chegou perto da água, alguns homens se aproximaram e ajudaram a empurrar sem dizer nada. A vibração das mãos deles no casco era tímida, quase respeitosa. Ela não reagiu. Apenas guiou o barco até que a proa tocasse a superfície do Tapajós. A água se abriu devagar. O casco desceu com suavidade. Nenhuma inclinação brusca, nenhuma entrada de água. Ela observou cada detalhe. O barco flutuou com equilíbrio. Era um contraste enorme com o que tinha sido arrastado até a oficina dias antes. Um dos homens ligou o motor. O bloco respondeu com vibração firme. O eixo girou sem hesitação. O som cortou o ar do porto. Ela não precisava ouvir para sentir a força. A vibração atravessou o chão, subiu pelas pernas dela e confirmou o que o caderno antecipava. O barco estava vivo. Pela primeira vez, funcionava como deveria. Seguiu alguns metros pelo rio. A água abriu caminho. Nenhuma falha, nenhum sinal de risco. A transformação estava concluída. Ela ficou na beira da rampa, observando o movimento. O porto inteiro parecia diferente. Não por causa do barco, mas pela forma como olhavam para ela. Não havia risos, não havia deboche. Apenas silêncio atento. Um tipo novo de espaço se formava ali. Era simples, direto e concreto. O barco seguia adiante. Ela também. Ela voltou para a oficina depois que o barco se afastou pelo rio. O chão vibrava com menos intensidade naquele horário. Parecia acompanhar o ritmo dela. Guardou as ferramentas com calma. Limpou a bancada. Separou as peças antigas que tinham sido substituídas. Cada uma mostrava o mesmo padrão de falha. Anotou as últimas linhas no caderno. Não precisava registrar mais nada, mas queria deixar claro o percurso. Era uma forma de encerrar o caso sem deixar pontas soltas. O ar da oficina estava leve. A rotina voltava ao lugar, mas agora carregava outra cor interna. Sentou no banco de madeira perto da porta. Olhou para o galpão vazio. O barco não estava mais ali. Isso criava um silêncio diferente. Um tipo de espaço que deixava o corpo descansar. Passou a mão nas próprias palmas para aliviar a tensão acumulada. Sentiu os dedos mais soltos. O trabalho intenso dos últimos dias tinha deixado marcas discretas. Nada que atrapalhasse. Apenas lembranças físicas. A maré no porto começava a baixar. A vibração da água chegava até ela em ondas curtas. Era um aviso de que a fase estava completa. Guardou o caderno dentro da sacola velha. O peso dele parecia outro. Não era mais só uma coleção de anotações. Era uma prova concreta de que o barco não afundou por descuido. Afundou porque nasceu com um erro. E esse erro finalmente tinha nome, forma e solução. Ela sabia que ninguém diria isso em voz alta. Mas a ausência de risos na porta naquele dia dizia o suficiente. A transformação do barco tinha mudado o ambiente ao redor. Não de maneira grandiosa, apenas no necessário. Levantou e caminhou até a beira do galpão. O vento trouxe o cheiro do rio e tocou o rosto dela. Observou os barcos passando ao longe, pequenos, firmes, seguindo seus trajetos. O barco que reconstruíra estava entre eles, navegando pela primeira vez sem ameaça de queda. A vibração da estrutura atravessava a água e chegava até o chão da rampa. Era estável, era contínua, era correta. Ela fechou os olhos por um instante e deixou essa vibração preencher o corpo. Era o tipo de confirmação que não precisava de som. Voltou para dentro da oficina e amarrou o cabelo com firmeza. Havia outros motores para revisar, outras peças para limpar, outras marcas para entender. A vida não mudava de forma repentina. Mudava nos detalhes, na forma de olhar. No modo como o porto reagia quando ela passava.
na maneira como os barqueiros se aproximavam sem criar ruído, pequenos gestos, pequenas distâncias ajustadas, cada uma delas indicando que o trabalho tinha deixado marca. Ela pegou uma ferramenta leve e colocou sobre a bancada. A vibração do metal era firme. A maré continuava baixando, o porto seguia seu ritmo. A oficina voltava ao estado normal. Mas ela sabia que nunca mais seria igual ao que era antes.